Iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal da Mercury Gestora. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Oliveira, sou dono aqui da Mercury, uma empresa que é especializada em soluções empresariais, especialmente em atendimento IA. E hoje a gente vai falar sobre os fundamentos, a verdade sobre esse sistema. Muita gente está prestando esse serviço e enganando as pessoas com algumas coisas, com algumas nuances desse mercado, algumas coisas que é um pouco mais que só pessoas que realmente estão inseridas nesse mercado entendem. Então, eu vim nesse vídeo aqui para justamente passar essas nuances, passar a verdade sobre esse mercado, sobre essas automações, sobre essa inteligência artificial dentro do WhatsApp e explicar para vocês os fundamentos, os problemas que tem, as dificuldades que tem e as limitações que essas estruturas causam. Muitas pessoas vendem como se fosse a solução de tudo, só que tem alguns problemas, sim, essas estruturas, tem algumas dificuldades, e nada melhor do que a gente que já tem vários clientes nesse setor, a gente que já é referência nesse setor de automação e inteligência artificial, vir aqui para vocês e falar a verdade nua e crua desse mercado, tirar esses charlatões de cima do muro, né? Vamos começar? A primeira coisa que a gente vai conversar é que não é uma estrutura para tudo e para todos. São inteligência artificial no WhatsApp, automação de WhatsApp, são estruturas complexas, estruturas que têm custo, sim, estrutura que tem limitações, então tem que ver caso a caso e se aplica no seu caso, na sua empresa, se vale a pena colocar para você, tanto para a questão interna de atendimento do seu próprio pessoal, de saque de atendimento, essas coisas assim, quanto até para e-commerce, para receber pedidos, finalizar coisas e nesse sentido também. O que que a gente tem que entender desse mercado? A primeira coisa é que não é o WhatsApp que conversa com o seu público. Não é o aplicativo do WhatsApp, não é o seu WhatsApp que vai conversar com o WhatsApp da outra pessoa. O WhatsApp ele é só o meio de comunicação. Quem faz a mágica de verdade é atrás do WhatsApp. É o sistema que está por trás, é a inteligência artificial que está por trás. Então o WhatsApp ele é apenas a parte frontal, é o que a gente chama de front-end, né? Vamos colocar assim. É a parte que você faz de comunicação ali com o seu usuário. Não é ele que vai gerar as respostas, não é ele que vai fazer a inteligência de dados, não é ele que vai captar os dados, não é ele que vai fazer nada. Ele é só quem recebe o que, que o usuário mandou e envia para o usuário o que, que esse sistema, o que, que essa inteligência artificial gerou. Ele é simplesmente um intermediador de mensagens. Ele funciona da mesma forma como funciona no seu celular, em questão de lógica operacional. Ele responde os seus usuários, o seu WhatsApp pessoal, ele responde quando alguém te manda uma mensagem? Não responde, é você que tem que ir lá responder. Então é o mesmo sentido, é a mesma lógica. O que ele faz é simplesmente intermediar entre a sua inteligência artificial e o seu lead, o seu público desse lado de cá, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O WhatsApp ele é só a parte frontal, é só a parte de comunicação. Quem faz a mágica de verdade está atrás do WhatsApp, é o sistema, é a inteligência artificial, é o motor, é o que está por trás, tá bom? Então a primeira coisa que a gente entender é esse fundamento essencial. E aí a gente vai para outra nuance, que é a questão da API. O que que é uma API? Você deve, se você está procurando sobre esse tema, né, já deve ter ouvido esse termo em algum lugar aí. A API nada mais é do que a porta de comunicação entre dois sistemas. Lembra que eu acabei de falar que o WhatsApp ele não faz nada? Ele se comunica com o sistema, o quem faz a mágica é o sistema de trás, ele simplesmente se comunica com esse sistema e intermedia o que que seu sistema fala e o que o seu usuário está falando. Entrega para o sistema o que que o usuário falou, entrega para o usuário o que que o sistema gerou. Dessa forma você vai rodando, você vai girando o seu atendimento. O WhatsApp nada mais é do que a ponte, certo? E a API oficial do WhatsApp é essa janela de comunicação, essa vinculação, esse cabo que liga o próprio WhatsApp com o seu sistema, com a parte de trás, com a inteligência artificial de trás. Então, é muito importante a gente entender essa parte da API. E tem muitas APIs no mercado que não são oficiais, e a Meta está fechando o cerco nesse sentido. A API oficial tem algumas limitações, sim, mas é a API que vai te trazer segurança e que você vai ter certeza que a sua estrutura não vai ter problemas de políticas e de responsabilidades com a própria Meta. E por que que a Meta faz isso? Ah, se eu utilizo uma API não oficial da Meta, é só porque ela quer lucrar? É só porque ela quer ganhar dinheiro? Também, mas não é só por causa disso. Pensa se no WhatsApp você pudesse fazer tudo o que você quer, se as empresas pudessem enviar a quantidade de mensagem que quer sem ser considerado spam, se não tivesse esse meio de segurança do WhatsApp. Pensa o inferno que não viraria o WhatsApp das pessoas,
em questão de spam, tanto de mensagem que você não ia receber de empresa, que você deixou seu número em algum momento, etc. Dessa forma ia acabar com a comunidade, ia destruir a comunidade do WhatsApp. O pessoal ia ficar extremamente incomodado com essas questões de spam, dessas coisas nesse sentido. Inclusive é por isso que grande parte das pessoas nem abre e-mail, porque ela sabe que a grande parte dos e-mails que ela vai receber ali são spam, são mensagens que ela não pediu para receber. Então, o WhatsApp faz isso. Uma coisa é a monetização, mas o mais importante é justamente manter a estrutura da comunidade, manter a integridade da comunidade que utiliza o WhatsApp. Porque se eles não fizessem isso, provavelmente o pessoal ia migrar para outra plataforma. Porque o pessoal ia se sentir incomodado com a quantidade de spam. Aquilo lá ia chegar num ponto que ia ficar inviável, ia virar um inferno no WhatsApp de todo mundo. Então, por causa disso, o WhatsApp ele faz essas restrições, ele faz esse bloqueio com a API oficial deles. E se você não utiliza uma API oficial deles, uma API, se você utiliza uma API não oficial deles, eles estão fechando o cerco para banir todo mundo, para banir os números, para expulsar esse pessoal que não utiliza a API oficial. Por quê? Porque com a API não oficial eles não têm tanto controle do que a pessoa está fazendo, não paga por envio em massa, então esse fator econômico do pagar por envio em massa também é uma forma de diminuir a quantidade de envios que as empresas fazem. Se você não tem esses freios e contrapesos, vamos colocar assim, do sistema, pensa com a mentalidade do próprio WhatsApp agora. Para de ser só pensar em você mesmo, egoísta, e agora pensa na mentalidade do WhatsApp, como dono da plataforma. Você deixaria todo mundo mandar a quantidade de mensagem que quer as empresas, fazer spam, fazer tudo nesse sentido para prejudicar a experiência do seu usuário, a integridade da comunidade? Ia chegar no ponto que o pessoal ia parar de utilizar a sua plataforma por causa da quantidade de marketing, por causa da quantidade de spam que ia estar recebendo. Então, por causa disso, eles utilizam esses freios e contrapesos, essas questões de valores, essas questões de verificações e também por causa das questões dos golpes. A gente sabe que no Brasil a gente está vivendo uma onda de golpes muito grande, principalmente pelo WhatsApp. Pessoal, mesmo com essas travas todas que o WhatsApp coloca, mesmo assim o pessoal ainda dá um jeito de clonar o número, ainda dá um jeito de fazer golpe com o número e até com pessoas dentro das próprias operadoras. Todo mundo sabe disso. Que tem meio que um conluio ali entre big empresas, né, grandes empresas, para justamente tentar burlar essas métricas, esses freios que o WhatsApp coloca para manter a integridade da plataforma. Então agora pensa se não tivesse nada, se eles deixassem as pessoas livres para fazer o que quisesse dentro do WhatsApp, do jeito que não ficaria a plataforma. Então por causa dessas questões que o WhatsApp utiliza esses bloqueios, a API oficial deles. E aí por isso que eles estão fechando o cerco cada vez mais em quem não utiliza a API oficial deles, porque eles perdem um pouco o controle, eles perdem um pouco esse freio e contrapeso na questão da integridade da comunidade. Por isso que você vê muita gente aí falando, tem 130 chips, tem não sei quantos chips. Por quê? Porque o WhatsApp ele vai dando bloqueio nos números e a pessoa simplesmente troca de número e tal, mas dele tem fechado o cerco, tem criado tecnologias para cruzar IP, tem criado tecnologias para diminuir ainda mais essa quantidade de APIs não oficiais. E quem é desse mercado, quem realmente está inserido nesse mercado, sabe que daqui a um tempo não vai ter mais API oficial, né, não oficial. Vai ser muito complicado conseguir fazer isso, conseguir utilizar dessas ferramentas não oficiais. Tem muita gente que fala que enquanto tiver o WhatsApp Web, não vai morrer, né, a API não oficial, mas eu discordo um pouco dessa visão por causa da quantidade de tecnologias que o WhatsApp tem. A Meta, ela não é uma empresa pequenininha, ela não é uma plataforma única, né? Então ela consegue cruzar dados de várias camadas de dados, IP, consegue ver geolocalização, eles conseguem cruzar dados de muitas formas para saber se a pessoa está utilizando ou não é, sistemas, plataformas para burlar as políticas de privacidade do próprio WhatsApp. Então a gente tem essas questões da API oficial, da API não oficial. Eu não recomendo utilizar a API não oficial, por causa da questão do banimento e por causa da questão de questão da imagem da sua empresa mesmo. Como assim, Carlos? Pensa se você é um cliente de uma empresa, você compra no WhatsApp daquela empresa e aí toda semana troca de número. Como que fica a imagem da empresa em relação a isso? Como que fica a percepção do cliente em relação àquela empresa? Ou então você vai perder todo o investimento que você já fez levantando um número, né? Para depois aquele número ser banido, para você perder todo o trabalho que fez, todos os leads, todas as pessoas que sabem que aquele número é da sua empresa, etc. Você vai perder o acesso a esse número só por não utilizar uma API oficial.
Então tem algumas nuances desse mercado que eu vou até dar de dica para vocês para perceber se a API é oficial ou não é oficial. As barreiras da API oficial te dá uma noção se o sistema que você está contratando, se a pessoa que está fazendo o serviço para você está te passando a perna ou não. A API oficial tem três pontos principais aqui. Primeiro ponto, você não consegue utilizar no mobile nem no web, no mobile é no seu celular, né? Você não consegue utilizar no celular e nem no web se tiver na API oficial. Você só consegue utilizar dentro da plataforma que você contratou. Se qualquer pessoa vier com você com esse serviço e falar, ah, é só escanear o QR Code aqui, naquele conectar aparelhos e tudo mais, é API não oficial. Essa pessoa está te passando para trás. Não existe API oficial onde você consegue utilizar pelo celular ou pelo web ainda. Você só vai conseguir utilizar dentro da plataforma que você contratou. Dentro da plataforma que você contratou para ter essa API oficial. Então, o primeiro ponto é esse. Se for escanear QR Code, se for qualquer coisa nesse sentido, esquece. É API não oficial. Aí, se você quiser contratar, risco seu, mas entra sabendo aonde você está entrando, né? Segundo ponto, todo disparo em massa da meta, ele cobra. Então, se você está fazendo disparo em massa, envio em massa, aquelas mensagens de propaganda, de marketing, etc., e não está te cobrando por disparo, é API não oficial, tá bom? Não existe disparo em massa, não existe envio em massa de graça dentro do WhatsApp, dentro da própria API oficial do WhatsApp. E terceiro ponto é que você não consegue utilizar a API oficial com o seu número que era WhatsApp particular, sabe? Sem ser aquele, sem ser o business. Você só consegue utilizar ou com um número que é virgem, vamos colocar assim, que não, nunca teve nenhum número, nenhum WhatsApp vinculado, ou então o seu WhatsApp Business. Se for aquele seu privado, se a pessoa falar, não, é só conectar com o QR Code aqui, que você já consegue ter acesso à parte de inteligência artificial, de disparo em massa e etc. Saiba que não tem como você utilizar dentro do seu privado. Essa pessoa também está te enganando, falando que é a API oficial. Agora, outra coisa importante para a gente trazer é a questão da janela de 24 horas que o WhatsApp abre. A gente já viu alguns problemas que o WhatsApp tem na questão de você não conseguir utilizar fora da plataforma que você contratou. A gente já viu a questão que você só consegue utilizar se for WhatsApp Business e que você paga por cada disparo em massa. Carlos, mas é cada mensagem que a IA responde eu vou pagar? Não, gente, não é assim que funciona. É os disparos em massa, certo? É o envio de alguma mensagem. Como que o WhatsApp funciona? Quando o usuário te manda uma mensagem, quando ele inicia uma mensagem, ali se abre uma janela de 24 horas e nessas 24 horas vocês podem trocar a mensagem à vontade. Então, por exemplo, agora são 8 horas, certo? 8 horas da noite. Se alguém mandou uma mensagem para minha empresa agora, abre uma janela de 24 horas. Nessas 24 horas a gente pode trocar a quantidade de mensagem que quiser. Toda vez que o usuário me envia uma última mensagem, reseta essa janela de 24 horas. Então, por exemplo, 8 horas agora, o usuário mandou mensagem. Eu respondi amanhã de manhã. Ele me respondeu de novo 3 horas da tarde. Até 3 horas da tarde, depois de amanhã, a gente tem essa janela de 24 horas para a gente trocar mensagens ali sem problema nenhum. Carlos, mas depois das 24 horas? Se encerrou as 24 horas, você não consegue mandar uma mensagem para ele, a não ser que seja um template enviado, que aí é o disparo em massa que eu estava falando. O disparo em massa nem sempre é em massa, tá? Às vezes é só uma mensagem específica que você está enviando, etc., mas é considerado aqui esse disparo de marketing, né? Esse envio de mensagem de marketing. Então, o usuário te mandou mensagem, abriu a janela de 24 horas, certo? Você tem 24 horas para conversar com ele, desde a última mensagem que ele te mandou. Carlos, mas se for para eu iniciar uma mensagem com o usuário, aí você vai pagar os 32 centavos se for marketing, ou você vai pagar os 11 centavos se for utility. Essas diferenciações de envios depende do conteúdo e depende do template que foi aprovado pela Meta. Essa parte de template a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas já deu para entender que é um pouco mais complexo do que o pessoal coloca na internet, certo? Então, só para passar a régua aqui nesse nosso primeiro vídeo, no próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais dessa questão de template, um pouco mais dessa questão de plataformas, de estrutura, e no outro ainda, aí eu mostro na prática como que faz aqui, tá bom? Só para passar uma régua então. Primeiro,
Se você for fazer automação dentro do WhatsApp, fique muito esperto se é a API oficial ou não é a API oficial do próprio WhatsApp. Tá bom? O que que é a API? É o que vai comunicar entre o seu sistema e o próprio WhatsApp. E como que o WhatsApp responde às mensagens, sabe o que tem que responder, sabe os dados? Porque ele não é quem responde. Quem responde é o sistema que está por trás. Por isso que precisa da API, para fazer essa vinculação, para fazer essa ligação com o seu sistema, com a sua inteligência artificial que está atrás do WhatsApp. Não que é o próprio WhatsApp, ele está atrás. Então essa API nada mais é do que para linkar o seu WhatsApp com o seu motor, com o seu sistema, aí o seu sistema, ele responde a pessoa. Então, o WhatsApp, a API do WhatsApp, o WhatsApp que você vai utilizar, automatizar, ele vai ser só um intermediador. Então, a pessoa vai responder, ele vai mandar uma mensagem, seu lead, seu usuário vai mandar uma mensagem, vai para o seu sistema vai mandar outra mensagem, vai passar pela API, vai voltar para o usuário, aí vai para o usuário vai responder, vai voltar para a API, vai para o sistema vai processar essa mensagem, vai gerar uma resposta, vai voltar para o WhatsApp, vai voltar para o usuário. Então, é essa dinâmica de caminho que a gente tem que entender nesse primeiro vídeo e tem que entender essas nuances da API não oficial e da API oficial. Como que você identifica se é API oficial? Primeiro, você precisa ter uma plataforma intermediadora, o WhatsApp ele não faz isso de forma direta, a não ser que você já tenha um conhecimento maior de desenvolvedor, aí você utiliza a Meta Developer para fazer o seu WhatsApp. Mas se você é um afegão comum, como o povo fala, vai utilizar uma plataforma de intermediação. Essas plataformas de intermediação que fazem essa API oficial para você, se ela pede para você escanear o QR Code, se você consegue utilizar no celular ainda, depois de vincular, se você consegue utilizar no web, depois de utilizar, se você não paga por envio em massa, se você não paga por disparo, se não tem essa lógica da janela de 24 horas, se você está utilizando com o seu número pessoal, não business, por exemplo, não é API oficial. Não importa o que a pessoa te falar, eu estou te garantindo que não é API oficial do WhatsApp. Então, não quer dizer que você não possa fazer isso. Cada um cuida da vida, né? Cada um faz o que quiser da sua própria vida, da sua própria empresa. Mas saiba aonde você está entrando, tá bom? Então, esse vídeo era só para trazer essa noção básica, esses fundamentos básicos. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse template dos envios em massa, vai falar um pouco sobre essas plataformas de verdade, vai entrar um pouco mais a fundo, vou dar alguns exemplos de umas que realmente utilizam a API oficial do WhatsApp, que eu garanto para vocês que é a API oficial do WhatsApp, que a gente até tem parcerias com algumas, e a gente tem a própria nossa, né, com a API oficial do WhatsApp. Então, no próximo vídeo, eu falo um pouco mais sobre as plataformas, sobre a estrutura e sobre o template, e um pouco mais a fundo sobre esses erros e as peculiaridades dessa parte da automação do WhatsApp. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Assista o próximo vídeo. Se você não viu os outros vídeos anteriores, a gente está numa série aqui mostrando algumas coisas do mercado de distribuição de gás. Como a gente tem bastante cliente desse nicho, a gente pega algumas métricas reais dos nossos clientes e está expondo para vocês alguns insights, algumas dicas, algumas coisas interessantes para vocês aplicarem no dia a dia. Então, se você tem algum amigo de distribuidora de gás, se você tem algum amigo que quer implementar o WhatsApp, que quer implementar a inteligência artificial no WhatsApp dele, manda esse vídeo para ele. Tenho certeza que ele vai tirar algumas ideias valiosas do nosso conteúdo aqui no canal. Do mais, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta qualquer dúvida aqui. Primeiro link da descrição tá o nosso site, se você quiser saber mais dos nossos serviços. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e tchau!